Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E, como sempre, né, toda semana o nosso coração fica em alegria, né, esperando esse momento para que a gente possa conectar, né, com as pessoas que estão aqui conosco e principalmente com o Evangelho de Jesus. E para iniciar, a nossa irmã Mara Rúbia irá fazer a leitura do Evangelho, que é o capítulo 1, Aliança da Ciência com a Religião. Boa noite, Mara. Pode iniciar. Boa noite. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 8, Aliança da Ciência com a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Obrigada, Mara. Agora a nossa irmã Iraídes irá fazer a nossa oração inicial. Iraídes. Então, meus irmãos, muito feliz, né, por esse encontro novamente com a equipe do Souza Marques Garcia, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós queremos somente agradecer a Deus, a Jesus, a essa pleide de bondosos amigos espirituais que tanto tem nos assistido. A todos nós, Jesus, nós agradecemos e rogamos que abençoe as crianças, os jovens, os nossos velhinhos, Senhor, sejam abençoados, nossas famílias, e que nenhum coração falte o equilíbrio, a paciência, a fé e a coragem. Derrame, Senhor, sobre os corações solitários, deprimidos, desesperados, aqueles que se sentem mais excluídos e mais abandonados, que chegue até eles a nossa prece de carinho, de acolhimento nas palavras de Jesus. Seja ele encarnado ou desencarnado. Que possamos, com nossas vibrações de amor que reunimos, envolvê-los na paz de Jesus, através desses mentores queridos
que possa fluidificar a água dos lares necessitados, levar o passe àqueles mais precisados, e que a Mãe Maria Santíssima cubra nosso planeta nesse instante, intercedendo pelos filhos de Deus, juntamente com seu Filho Jesus, olhando pelo nosso planeta, nos dando, Senhor, a serenidade, o equilíbrio necessário para atravessarmos esses dias. Envolvei nossos médicos, nossos professores, nossos presidentes, todo aquele homem de bem, de boa vontade, que sejam todos iluminados na sabedoria e no amor de Jesus e do anjo Ismael. Que assim seja. Obrigada, Inês. Para nossa alegria hoje, o estudo está com Adolfo. O Adolfo, esse irmão lá da nossa casa física, agora da nossa casa virtual. Seja bem-vindo, Adolfo de Mendonça Júnior. O Adolfinho, né, Adolfinho? E você tenha todo o discernimento, que os bons amigos, seu Zeca, seu Agnello, possa estar te amparando, te iluminando, para que você possa nos transmitir tudo aquilo que você preparou. E a palavra é sua agora, Adolfo. Obrigado. E todas as vezes que eu falo em Adolfo, eu lembro da Semana José Marques Garcia. Não podemos esquecer, né, Adolfo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Então, no momento que eu estiver compartilhando a tela, eu não vou ver mais vocês. Tá? Então, se alguém quiser conversar comigo, pode... não, ver sim. Ah, nossa, é chique esse... É chique. Que legal. Então, tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Meu Pai do céu. Eu quero aprender a mexer, mas estou gostando dele. Hein? Então, nosso tema, Aliança da Ciência e da Religião, nem vai aparecer que é um estudo do Evangelho, mas nosso comentário é a partir desse estudo do Evangelho. E aqui nessa imagem é uma provocação, né? De um lado está Deus, como se ele estivesse criando lá os 7 dias, né? A terra, os animais, o homem. E do outro lado aparece o quê? Aquela do Charles Darwin, né? A teoria da evolução das espécies. Então, isso aqui é só uma forma que eu encontrei, né, de mostrar essa aliança da ciência com a religião. Mas é uma metáfora, né? Antes de mais nada. Bom, então, esse estudo foi desenvolvido a partir da leitura que eu fiz desse capítulo 1, que foi lido um trecho agora, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é a ciência, a aliança da ciência e da religião. Item 8 do Evangelho. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? A gente vai falar um pouco do criacionismo. Nós estamos vivendo uma época, por incrível que pareça, né, onde tem pessoas que têm defendido a Terra plana, outras falam que não vão tomar vacina, se ela é eficaz, se não é. Então, vamos recuperar um pouco historicamente da onde que vem essas ideias de terraplanismo, né, de pessoas se recusando a tomar vacina contra o Covid-19. Então, vamos recuperar um pouco sobre isso daí. Então, existem 2 teorias que explicam o surgimento do nosso planeta, né, o surgimento da vida na Terra, o aparecimento dos animais, do homem, etc. A primeira teoria é chamada de criacionismo. O que é essa teoria? É uma segunda,
segundo a qual, né, a vida humana, a humanidade, o nosso planeta, não só o nosso planeta, todo o universo, foram criados por uma força sobrenatural. Aí entra o maravilhoso, o sobrenatural, né? Um criador. E cada religião explica isso a seu modo, né? De como que se deu o aparecimento da Terra, dos homens, etc. Tá? Então, a ciência, ela trabalha, perdão, a religião trabalha, então, com essa ideia, né, ou com essa teoria do criacionismo, como se um criador, né, que nós chamamos de Deus, foi ele que criou. Né? O criacionismo, ele é uma teoria que não é científica. Tá? Então, ela se apoia no maravilhoso e no sobrenatural. Vou dar até um pequeno exemplo aqui. Né? Então, o surgimento de Adão e Eva, todo mundo conhece. Né? Então, que Deus teria feito o Adão do barro e a mulher da costela do Adão. Por isso que tem toda essa discussão, né? Que a religião é que fez com que as mulheres fossem inferiores, e hoje as mulheres lutam, né, por igualdade de gênero, uma vez que elas trabalham em jornada dupla, de acordo com pesquisas, que são feitas, pesquisas científicas, elas não ganham o mesmo salário que os homens. Né? Na política, por exemplo, né, a representatividade de mulheres é muito pequena, né? Então elas têm assim, algumas pautas que são exclusivas das mulheres, né? E elas têm que sim lutar por seus direitos. Né? Mas há uma explicação de que essa ideia de que a mulher sempre foi inferior vem dessa história de Adão e Eva, como se ela tivesse surgido da costela de Adão. Né? Daí a fragilidade das mulheres, né? De acordo com algumas interpretações dessa teoria. Bom, falando do cristianismo, nós que somos uma doutrina cristã, mas nós não adotamos essa teoria do criacionismo. Nós adotamos outra coisa, que a pouco a gente fala do espiritismo. Tá? Mas o cristianismo, as religiões cristãs, exceto o espiritismo, adotam a Bíblia, né? Mais precisamente o livro de Gênesis, para explicar o aparecimento do homem, por exemplo. Né? E que o homem teria sido feito à imagem de Deus. Então, qual que é a ideia que eles têm de Deus? Como se fosse um velhinho, cabelo branco, barba branca, andando com uma bengala. Né? Essa é a ideia de Deus. Que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Né? Claro que nós não estamos aqui fazendo nenhuma interpretação espírita, né, dessa teoria. Mas a teoria, sim. Né? Ou, em outras palavras, então, os homens não descendem dos primatas, de acordo com essa teoria. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora do evolucionismo, que é uma teoria que vai contrapor o criacionismo. Enquanto o criacionismo é uma teoria que não é científica, o evolucionismo é uma teoria científica, né? que vai falar do quê? Da evolução das espécies. E o grande expoente dessa teoria é o pesquisador britânico Charles Darwin. Tá? Então, é uma teoria que vem dessas pesquisas, né, do Darwin, e que Darwin ele percebeu a semelhança que havia entre animais vivos e animais em extinção. Então, ele começou chegou à conclusão, né, na verdade, que havia algumas características semelhantes. Então, que as espécies elas sobreviviam ou não pela seleção natural. E aí a espécie mais forte, ou as espécies mais fortes, né, que sobreviviam. Né? E isso está relacionado com fatores naturais. Né? E daí a questão da mudança do organismo. Então, aqui, por exemplo, né, da evolução humana, aqui ela vem, né? Então o homem e o macaco teriam um ancestral comum. Esse ancestral comum não é o macaco, apesar da semelhança. Então o homem não veio do macaco. Agora, o homem e o macaco, eles vieram de um ancestral comum. Tá? Então,
Então, veja, assim, ó, na medida que o tempo foi passando, essa imagem aqui, gente, nós encontramos fósseis, né? Não tem só 3 espécies, tem mais. Mas como a gente o objetivo não é falar sobre isso, mas tem fósseis, né? Sobre o Australopiteco, o homem de Neandertal, né? E nós que somos o Homo sapiens sapiens, né? Então, de todas essas espécies, foram encontrados fósseis dessas espécies, tá? Para justificar essa teoria da evolução das espécies, tá? Bom, o que mais? O clássico, o grande clássico de Darwin é o livro A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. A data é muito importante, porque Darwin é contemporâneo de Kardec. Então, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 57, em 59, Kardec estava lançando o livro O que é o Espiritismo, em 59, né? E o Darwin lança o livro A Origem das Espécies. Então, ele é contemporâneo de Kardec. É por isso que no livro A Gênese, Kardec vai falar dessa teoria, vai falar como teoria. Porque ele estava vivendo esse momento, né, das pesquisas que Darwin ia fazendo a respeito do aparecimento do homem, do aparecimento do planeta, e etc. Mas vamos conceituar agora a ciência. O que é ciência? A ciência deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Estou me atrapalhando um pouquinho aqui. Vou ver se eu consigo girar um pouco aqui. Não. Opa. Bom, então vou tentar ler assim mesmo. A ciência é um processo... Não dá para ver, não. Deixa eu ver o que eu arrumo com isso aqui. Eu nunca... É a primeira vez que eu faço assim, alguma coisinha a gente tem que apanhar mesmo, né? Meu pai. Você quer que leia, Adolfo? Lê para mim só o primeiro parágrafo, por favor. O comecinho aí. A ciência é um processo dinâmico de construção, renovação e reavaliação constante, na busca de aproximar-se cada vez mais da verdade. Tá bom. Aí. Então, veja, a ciência, na verdade, ela é um processo de construção, de busca da verdade. Esse é o ponto mais importante, né? Para a gente poder conceituar a ciência. Porque, veja, se for para pegar o conceito mesmo de ciência, aí a gente vai ficar só falando sobre ciência. E não podemos, né? Eu só tenho até às 11 para falar hoje. Então, né? Mas é o quê? É um processo de construção, de busca da verdade, né? Construção, renovação, reavaliação constante. Por que reavaliação constante? Porque a verdade, ela vai sendo modificada. A ciência é dinâmica. Ela não para no tempo, né? Então, na medida que o homem vai se desenvolvendo, né, a ciência vai modificando. A prova disso é que, nesse instante, nesse ano, todos os pesquisadores, os melhores pesquisadores do planeta, estão procurando, né, estudando, pesquisando uma vacina contra o Covid-19. Né? E daqui a alguns anos, nós vamos estar falando assim, ó, olha, tem essa vacina que surgiu naquele ano, essa outra. E mais adiante vai surgir uma vacina mais eficaz do que essa que nós estamos tomando. Embora essa vacina, que eu ainda não tomei, não, mas eu vou tomar. Mas essa vacina vai melhorar muito a nossa vida. Ela não vai resolver porque nós temos um ano dessa pandemia. Então, eles estão estudando o vírus há um ano, é muito pouco tempo. E ainda assim, várias vacinas já estão no mercado. Né? E a construção de uma vacina, aqui, ó, é isso daqui, ó, através do quê? Busca da verdade, através de métodos de controle, sistematização, revisão e segurança. Então, tudo isso foi feito, quer dizer, os pesquisadores utilizaram de métodos de controle, né, para poder fazer o quê? Uma vacina. Né? Sistematizaram esses métodos, fizeram a revisão, né, com segurança. Então, alguém pode até tomar vacina e falar que passou mal, que sentiu uma alergia, uma coisa ou outra.
mas ninguém vai morrer, né, tomando essa vacina. Nem vai virar jacaré, viu, gente? Porque quem está fazendo isso está seguindo o quê? Conhecimento científico, né? Isso que é importante para nós, né? E outra coisa, ela é submetida à análise dos pares. O que é a análise dos pares? E vamos continuar falando da vacina, que está na agenda do dia. Então, aquele que pesquisou, que criou uma vacina. Então, o que ele tem que fazer? Tem que participar de um congresso científico, apresentar nesse congresso a sua vacina para os seus pares. E os pares vão o quê? Vão analisar a vacina dele. Na verdade, não é a vacina em si, mas é a pesquisa que ele desenvolveu. Ele tem que contar na pesquisa como que ele chegou até aquele produto, até aquela vacina, né? Então, veja, ele passa pelos pares. Não é uma coisa assim, fizeram na esquina, né? Fizeram lá no quintal da casa, ou no fundo da oficina, fizeram uma vacina. Não é assim que funciona, né? Não, a ciência, né? Até que uma charge, né? A ciência é como mágica comum, mas feita por acadêmicos, né? Como se fosse uma mágica feita por acadêmico. Não, ciência não é mágica, é ciência, né? Bom, então está aí tentando o quê? Definir o que é ciência, mostrando que cada ciência tem a sua metodologia, né? Então, por exemplo, quando nós fazemos pesquisas na área de história, eu sou historiador, então eu tenho que seguir a metodologia da história, eu tenho que estudar um pouco sobre a filosofia da história, né? Para poder o quê? Escrever sobre um projeto, para poder fazer uma pesquisa. E na minha pesquisa eu tenho que falar um pouco sobre teoria da história. Não é só a pesquisa propriamente dita, né? Então, eu tenho uma publicação minha de um artigo que eu escrevi, apresentei no encontro da Associação Brasileira de História Oral, 2010, 2009, por aí, lá em São Paulo, na USP, falando o quê? Da história da dona Termutz. A dona Termutz, a nossa dona Termutz. Eu fui até a casa dela em 2008, eu fiz 2 entrevistas, entrevistas de 1 hora, né? Mas o meu objeto de estudo era o José Marques Garcia. Entrevistei ela, foi fantástica a entrevista, ela contou a história do José Marques Garcia e me contou outras coisas. E eu achei assim, participei de um congresso, escrevi um artigo sobre o José Marques Garcia, com base nas entrevistas que eu fiz com ela, né? Utilizando uma metodologia que chama história oral, né? Mas eu achei tão rica a entrevista, depois eu escrevi um segundo artigo, falando da construção, né, de uma liderança espírita, mulher. Porque até muitos nos anos, ver se eu vou lembrar agora de memória, nos anos 40, se não falha a memória, 44, me parece, não estou bom de memória, até há pouco tempo eu sabia, de cor. Ela fundou a primeira Mocidade Espírita de Franca, a Juventude Cultural Espírita de Franca. Aqui, Esperança e Fé. Porque não é aí, é aqui, né? Eu também me sinto um filho dessa casa, né? O Esperança e Fé. Então, veja, uma mulher fundando a primeira Mocidade Espírita, com 19 anos de idade. Depois é ela que vai iniciar, junto com outras companheiras, o movimento de evangelização. Aí vai criar o curso de evangelizadores. E agora, no final da sua trajetória... Oi? Alguém falou comigo? Não, acho que não. Pode ir, Adu. Posso continuar? Pode. E agora, no final da sua trajetória, ela lançou 2 livros, contando as suas experiências, preparando aulas, para os alunos, aulas de evangelização. Então, quem é evangelizador, inclusive o segundo livro, ela lançou no nosso Esperança e Fé, né? Então, veja, por que eu estou falando da Termutz? Porque eu escrevi um artigo biográfico, né? Como historiador, não escrevi como espírita, apresentei num congresso de historiadores, né? Que é justamente o que estava falando dentro do conceito de ciência. A gente tem que apresentar para os pares. A ciência é assim, né? Então, isso serve para vacina, serve para uma pesquisa biográfica da Termutz ou do Zé Marques Garcia, por exemplo, né? Ok. Religião.
A palavra religião, ela deriva de um termo latino que é religare, que significa religar. Religar-se com Deus, estar em contato com Deus. Esse é o conceito clássico de religião. Então, a religião é o quê? É o que nos aproxima de Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Agora, essa definição de religião, se aproximar com a criatura com o Criador, ela engloba todas as formas, ou qualquer forma, de aspectos místicos, religiosos, ela abrange seitas, mitologias e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tem como característica fundamental o quê? Essa nossa ligação com o nosso Criador. Né? Ou um conteúdo metafísico, que vai além do mundo físico, né? Que vai além da matéria. Então, falamos de religião. Tá, muito bem. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais falando de ciência e religião. Voltando para o texto do Evangelho. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, é o homem que criou a ciência, é o homem que criou a religião. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Veja, gente, nós não estamos falando do mundo espiritual. Nós não estamos falando dos espíritos. Nós estamos falando de religião. Nós não estamos falando de espiritismo. Tá? Então, a ciência fala do quê? Das leis do mundo material. E a religião trata das leis do mundo moral. Da nossa aproximação com o Criador. Né? E como que a gente se aproxima do Criador? Fazendo o bem, praticando a caridade, tendo paciência. E são esses estudos que nós fazemos do Evangelho toda semana. Né? Nós vamos o quê? Nos apropriando do conhecimento espírita para melhorar as nossas vidas, o nosso relacionamento com as pessoas, para estarmos religados com Deus. Então, aquele que faz o bem, que ama o próximo, esse está o quê? Religado com Deus. Está em sintonia com Deus. Né? Está o quê? Com o seu pensamento em elevação junto a Deus. Né? Muito bem. No entanto, essas leis, né, a ciência, a religião, né, elas são do quê? Elas são do mesmo princípio, que é Deus. Então, na verdade, apesar de ser um produto humano, a ciência e a religião, mas elas existem, né, como princípio, Deus. Então, o princípio da ciência, por incrível que pareça, é Deus. Por que o princípio da ciência é Deus? Porque aonde tem um pesquisador, ele pode ser materialista, pensar só em dinheiro, pensar só na carreira dele, pensar só na família dele, pensar só em viajar, o que for, materialista. Mas se ele está fazendo um projeto que vai beneficiar a sociedade, os espíritos vão auxiliá-lo. É claro que se ele fizer uma prece, se um homem bom, o auxílio será maior. Né? Então, os pesquisadores, acreditando em Deus ou não, eles são auxiliados pelos espíritos. É a vontade de Deus. Oi. Dá licença um minutinho. Meu nome é Fátima. Eu tenho uma dúvida assim, que sempre bate em mim. Eu até discuto muito nos estudos que eu faço com o Osmar. E a gente agora está estudando um livro sobre a moral. Essa moral que você está falando é a moral cristã, né? Sim. Porque para nós que somos cristãos. Para nós que somos cristãos. Porque moral é uma coisa assim que, no mundo material em que a gente vive, é muito de cultura também, não é? Porque eu acho que acima da moral, o que é universal seria a ética, né? Perfeito. Minha colocação está correta? Porque eu ficava sempre em dúvida sobre esse assunto, sempre mexia isso comigo. Falei, gente, como que... Porque a gente às vezes se perde, porque a gente fala assim, mas é imoral.
É imoral para quem? Em que situação? Em que cultura? Porque a nossa cultura no nosso planeta existe várias culturas, né? Exato, Então, às vezes, exato. uma coisa que para a gente aqui é imoral, em outra cultura não, né? Então, é específico, é a moral cristã, que é os ensinamentos de Cristo, o que Moisés falou e o que Jesus veio e nos ensinou, né? Na verdade, o sentido do texto que está no Evangelho nem é moral cristã. Muito embora para nós é moral cristã, porque somos cristãos. Mas é uma É, moral que aproxime a criatura do Criador. Seja entendi, o Criador Alá, seja o Criador Yahvé, não importa quem é o Criador. Mas entendi, é a moral que aproxima a criatura do Criador, que eleva a criatura humana. E você tem entendi. razão, você fala com muita propriedade. E nós vamos falar um pouco sobre isso, que há Ah, diferença entre as religiões. eu Você vai estou falar sobre calgando, isso? estou caminhando, estou no primeiro degrauzinho ainda. Não, nós estamos. Sobre, fazem 17 anos que eu estou dentro da doutrina, né? Então eu sempre busco um entendimento melhor, porque a gente ainda tem muito que aprender em termos evolutivos, né? A Com gente ainda é certeza. muito, estamos gatinhando ainda, mas a gente devagarzinho a gente vai calgando. A gente chega lá. Obrigada pela explicação, viu? Imagina, imagina. Então veja, o que está no Evangelho? Né? Se a religião é ciência, elas têm como princípio Deus, então elas não podem se contradizer. Olha que coisa interessante. Né? Elas não podem se contradizer, a ciência e a religião. Né? Elas não podem ser uma negação da outra. Né? Porque Deus não pretende destruir a sua obra. Ao contrário. Né? Então, veja, Deus, ele quis que os espíritos superiores viessem, né, sob a batuta do Espírito de verdade, para trazer um conhecimento, a terceira revelação, para poder unir a ciência com a religião. E quando nós falamos reunir a ciência com a religião, nós estamos falando das religiões de um modo geral, cada uma com as suas características, com as suas peculiaridades. Porque eu não conheço religião que queira o mal dos seus adeptos. Mas quero o bem. Porque se o conceito de religião é me aproximar do Criador, né, seja ele Deus, Alá, o que for, então não pode ser uma coisa ruim, tem que ser uma coisa boa. Né? E nesse sentido, foi da vontade de Deus que os espíritos superiores viessem para trazer uma doutrina que pudesse propor uma aliança da ciência com a religião. E por um acaso a doutrina espírita. Né? Então, veja, a incompatibilidade que existe em ciência e religião provém do quê? De observações defeituosas ou excesso, tanto de um lado como do outro. Né? Excesso de exclusivismo, observação defeituosa, excesso de exclusivismo, tanto de um lado como do outro. Né? Então, aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó, no século XV, na época da Idade Média, essa era a crença. A Terra era plana. Tá? Essa era a crença. Né? E a partir de um determinado ponto, tinha o quê? Um precipício com monstros marinhos, e aí qualquer embarcação que fosse naquela direção ia cair e seriam mortos, destruídos por monstros marinhos. E se aparecesse alguém que observasse a natureza, como Cristóvão Colombo fez, e falasse assim, ó, não, a Terra não é plana, ela é redonda. Se alguém falasse isso na Idade Média, era queimado em praça pública. Era considerado herege. Né? Porque estava indo contra o quê? O ensinamento da igreja. Vejam vocês, gente. Né? E nesse sentido, a igreja não estava considerando o quê? As leis naturais. Não estava considerando as leis naturais. Né? Então, justamente por conta disso, né, dessa incompatibilidade entre a ciência e a religião, é que surgiu a incredulidade e a intolerância. Incredulidade que os homens da ciência, do modo geral, eles não acreditam que exista algo, né, além da matéria. Não acreditam. Né? Então, eles são materialistas nesse sentido.
né? E outra coisa, como que eles podem acreditar num Deus que faz com que pessoas promovam guerras em seu nome, né? Então, para eles, né, para alguns, eles vão dizer assim, ó, não, até acho que tem um arquiteto, mas a religião não explica. Essa religião não explica, né? Então, é por isso que na ciência, o que é muito forte? A incredulidade. E, por outro lado, na religião, a intolerância. Por quê? Porque as pessoas tinham que pensar de acordo com o livro ensinado da igreja, né? Então, aquele que não fizesse aquilo que era ensinado da igreja, né, era preso, torturado, queimado em praça pública, conhecido como herege. Então, a ciência e a religião não puderam até hoje se entender, né? Mas o Espiritismo veio para aproximar a fé da razão, a ciência da religião, né? Então, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem diferentes religiões. Então, a religião ela é centrada, a maioria das religiões são centradas nos seus dogmas. Eu vou falar de um dogma católico, né? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, muito católico, né? Assim, me explica esse gesto aqui, ó. A pessoa, quando passa em frente a uma igreja, um católico, ele faz esse, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você faz isso de frente para a igreja? Ah, não sei, eu vou perguntar para o padre. Aí foi e perguntou, porque tem que fazer, porque é assim. Não, como é assim? Não, tem que ter uma resposta. Não tem uma resposta. Você tem que acreditar, tem que ter fé. É assim. Então, o que é o dogma? A gente tem que acreditar no ensinamento. Mas não pode questionar. Então, é uma fé cega, né? Uma fé cega. E as religiões, todas elas, têm os seus artigos de fé, né? E, nesse sentido, a fé pode ser cega ou raciocinada. A maioria das religiões, a fé é cega, não é raciocinada, né? O Espiritismo vem propor uma fé raciocinada. Por isso que o Espiritismo é uma ciência, né, com base na razão. E veja, a fé cega, ela aceita, sem controle, né, o que é falso como verdadeiro. E nesse sentido, né, ela se choca com a razão, se choca com o pensamento científico. E aí vem o quê? Ela leva ao fanatismo. O que é o fanático? É aquele que pratica violência para defender a sua crença religiosa, né? A sua crença religiosa. Muitas vezes uma crença um conhecimento que é falso, né, se passando como se fosse verdadeiro. Então, por exemplo, o homem ter nascido do barro. Eu não vou discutir com vocês se Deus não pode criar do barro um homem, porque Deus é o Criador, Ele é o Pai. Não tem como medir, né, a inteligência do Criador, que é a inteligência das inteligências. Mas, cientificamente falando, com base na razão, o homem não vem do barro. É possível, né? Mas você vai falar isso para um religioso, que é fanático, você vai arrumar problema, né? Então, Deus é o eixo de todas as crenças religiosas. A gente fala Deus, né? Porque nós acreditamos em Deus. Na verdade, é um ser superior, né? Isso para as religiões monoteístas, né? Ele é o centro, o eixo de todas as religiões, né? E o caráter das religiões é de acordo com a ideia que elas têm de Deus. Nesse sentido, né, tem religião que faz de Deus um ser vingativo, cruel, vai morrer no mármore do inferno, né? Lá é no inferno e não tem volta. Quer dizer, um Deus vingativo, cruel, né? Agora, e para honrá-lo, né, tem que mandar a pessoa para a fogueira, tem que ser torturada. Falei agora há pouco da igreja, por exemplo, católica, na Idade Média, é um exemplo, né, sobre isso. E tem também religiões que vão falar de um Deus parcial, né, e cioso. Esses também são intolerantes, né, e mais ou menos meticulosos, né, contaminados aí, colocando como se Deus fosse contaminado pelas fraquezas humanas.
como se Deus fosse igual aos homens. Não. Nós somos a semelhança de Deus e não o contrário. E tem religião que prega Deus como se ele fosse igual um homem. Né? É um velhinho lá, barba branca, cabeça branca. Né? Então, as religiões, muitas religiões, historicamente falando, elas foram utilizadas como instrumento de dominação. Essa é uma grande verdade. Tanto é que a Igreja Católica, né, eu não estou falando mal da história da Igreja Católica, eu estou falando da histórico. Quem faz isso é história. Tá? Não estou falando como espírito, estou falando como historiador. Então, o Vaticano é um Estado. O Papa é chefe de Estado. A Igreja é uma das instituições mais ricas do mundo, dona de propriedades. Porque lá na transição do século XIV para o século XV, né, quando surge o protestantismo, o que os padres faziam? Vendiam indulgências. Então, o senhor feudal estava à beira da morte, né, ele ia lá, confessava, aí o padre, doa não sei quantos hectares da sua fazenda para a igreja, seus pecados serão perdoados. Ele fazia a doação, a igreja ficava com as propriedades, né, e o homem ia para o céu. Aí o Lutero, opa, não, vocês estão negociando, está errado, eu não concordo com isso. E aí ele cria uma igreja protestante. Então, o que é a igreja protestante? Que aqui no Brasil nós chamamos carinhosamente de igrejas evangélicas. Falam, não, nós somos uma igreja cristã. A igreja católica que desvirtuou. Né? Ela desvirtuou. Nós também não vamos entrar no mérito qual que desvirtuou, né? Esse não é o objetivo. Né? Então, são chegados os tempos de aproximar o quê? A ciência da religião. Né? E o véu, né, está sendo o quê? Lançado, né, sobre algumas partes. Então, a ciência, agora, qual que é o grande objetivo? Ela deixar de ser o quê? Materialista. Para isso, ela precisa de considerar o elemento espiritual. Porque o objeto de estudo da ciência é o homem, é a matéria, é o mundo material. Né? E, aos poucos, com muitos espíritas fazendo pesquisas em universidade, e mesmo não espíritas pesquisando o fenômeno espírita, né? Aos poucos nós estamos partindo para que a ciência, um dia, mude o seu objeto de estudo, né? Que é considerar o elemento espiritual. Porque hoje ela não considera. Tá? Mas isso vai acontecer um dia. Né? E, por outro lado, a religião, ela tem que o quê? Ela não pode mais ignorar as leis orgânicas, né, da matéria. As leis da matéria, ou do mundo material. Ou, em últimas palavras, as leis da ciência. Então, a religião também ela tem que considerar a ciência. É nesse sentido, gente, que o espiritismo é uma ciência. Tá? Porque o espiritismo valoriza a ciência. E isso é vontade de Deus, está no Evangelho. É vontade do nosso Pai. A religião tem que valorizar a ciência. Então, nos nossos estudos no centro, nós temos que procurar o quê? Olhar o fenômeno mediúnico de uma maneira mais científica. Nós temos que observar como se dá o fenômeno mediúnico na nossa casa, se o trabalho está sendo a contento, se estamos atendendo os enfermos, se o trabalho está sendo bom. É preciso fazer um registro do que acontece na reunião mediúnica, de preferência gravar. Para quê? Para depois a gente reunir alguns casos, se for aprovado pelos espíritos, claro, apresentar para a sociedade como uma contribuição do nosso centro. Nós não fazemos isso. Nós temos as nossas reuniões mediúnicas, que são muito boas, e são muitas, mas não tem registro. Então, quando um pesquisador fala assim, mas qual que é o material que vocês têm? Quero fazer uma pesquisa sobre mediunidade, sobre reunião mediúnica. Não, nós não temos material. Por quê? Porque o centro não tem material. Ele não faz o registro. E se o espiritismo é uma ciência, nós temos que fazer registro das nossas reuniões mediúnicas. Por que não fazemos? Porque nós ainda pensamos como religiosos e não como pesquisadores. Olha uma frase de Einstein. A ciência sem religião fica banca. A religião sem a ciência fica cega. Faz muito bacana, né? Albert Einstein, um cientista. E veja só, essa união da ciência com a religião, né,
ela vai promover um conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, a união da religião com a ciência. A ciência, considerando o elemento espiritual, estudando os espíritos, estudando o mundo espiritual, estudando a relação dos espíritos conosco, a mediunidade, a reencarnação, né? E a religião, como eu falei, considerando, né, as leis da ciência. Então, vai chegar um ponto, gente, que quando houver de fato essa união de ciência com religião, você sabe o que vai ser destruído? O materialismo. Porque hoje na ciência, né, se eu falar isso, um professor, não professor, mas alguém da universidade, vai rir muito. Vai ficar dando gargalhada. Imagina acabar com o materialismo. Imagina que a ciência vai mudar o seu objeto de estudo, que é o homem, que é a natureza. Vai mudar, gente. Por que vai mudar? Porque é algo que é natural. Querendo ou não, isso vai acontecer e vem com progresso. Então, se hoje nós estamos passando por tantas dificuldades, com o isolamento social, com esse vírus que está aí, né? Isso vai respingar onde? Na nossa crença, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos sobre o aspecto científico e religioso. No sentido de estar unindo as duas coisas, né? Então, falando rapidamente do espiritismo, eu tenho que resumir porque o tempo está curto. Falando sério, é 11 para as 9, né, que tem que parar. Então, o espiritismo é uma ciência. Essa é a melhor definição que está lá no livro O que é o Espiritismo, é no preâmbulo, bem no início, né? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ora, se fala das relações com o mundo corporal, então o espiritismo ele não precisa estudar o mundo corporal, porque a ciência já estuda. Mas a relação entre um mundo e outro, esse é o objeto de estudo do espiritismo, né? Então, o que nós temos que estudar mais? Estudamos pouco no Centro Espírita. Precisamos estudar mais perispírito, fluidos. Porque se a gente entender o perispírito, nós vamos entender as relações dos espíritos com o mundo corporal. Porque essas relações acontecem através do perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito, né, e o seu corpo. Então, assim como a ciência tem como objeto de estudo a matéria, ou o princípio material, o nosso objeto de estudo são os espíritos, né? Agora, para a gente poder estudar os espíritos, porque quando a gente fala, eu vi um espírito, não, você não viu ele. Você viu o corpo fluídico dele, o perispírito dele. Por isso que é importante estudarmos o perispírito. Por isso que é importante estudarmos fluidos, né? Porque ao estudar o perispírito, nós vamos compreender o que? O espírito. Tá? Ou os espíritos. Porque a gente, quando vai falar dos espíritos, quando há o desencarne, o espírito conserva o seu perispírito. E o perispírito, né, é o seu instrumento. Então, o espírito, no mundo espiritual, ele não precisa dos olhos, não precisa das mãos. Mas como que ele age? Né? Através do seu perispírito. Tá? Então, o espiritismo e a ciência se complementam, né? A ciência sem o espiritismo, ela não explica determinados fenômenos, né, espirituais. E, por outro lado, o espiritismo sem a ciência, faltaria a ele apoio e controle. Então, gente, isso é muito forte, tá? Está no livro A Gênese, capítulo 1. O espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e controle. Então, nós temos que olhar mais para a ciência, nós espíritas. Viu? Deixa eu andar aqui um pouquinho mais. Ah, lá, a mediunidade foi para o mundo espiritual, o que o telescópio foi para o mundo astral. E o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Então, vejam vocês, o telescópio, o microscópio, são instrumentos através dos quais nós podemos observar os astros, né? Os vírus, mas sem esses instrumentos, é como se os astros e os vírus não existissem. E qual que é o instrumento que a gente pode estudar os espíritos ou o mundo espiritual?
mediunidade. Né? Aqui eu pus uma foto do Chico Xavier fazendo uma homenagem a ele, esse grande espírito, né? Grande trabalhador na seara mediúnica. Mas não tem só mediunidade psicográfica, não. Tem vários tipos de mediunidade. Né? Olha, gente, ó, tá na Revista Espírita, fevereiro de 65. O Espiritismo não se afastará da verdade e nada terá a temer das opiniões contrárias. Olha como que é forte. Eu amo Allan Kardec. Eu amo a doutrina espírita. É por isso que eu sou espírita. Viu? Olha a fé raciocinada. O Espiritismo não se afastará da verdade. Ele não tem nada a temer, né? Enquanto sua teoria científica e a sua doutrina moral for uma dedução dos fatos, né? Escrupulosa e conscientemente observados. Quer dizer, enquanto nós continuarmos estudando o fenômeno mediúnico, observando, analisando, fazendo um trabalho parecido com o de Kardec, né? Um trabalho científico, então o Espiritismo não tem nada a temer, nada. Né? Olha outra coisa que a gente encontra na Revista Espírita. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências. Quer dizer, o Espiritismo falou tudo? Não, não falou tudo. Né? Mas é inquebrantável ou inamulgável, e inquebrantável, eu prefiro esse termo, em sua base. Né? Então, a base do Espiritismo, os seus princípios fundamentais, está assentada nos fatos. Né? Os fatos que foram comprovados através do trabalho de Allan Kardec. Né? Que mais nós temos aqui? O último caráter da revelação espírita de ressaltar das condições mesmas que ela se produz, apoiando-se nos fatos, apoiando-se no fenômeno mediúnico. Então, eu não consigo entender centro espírita que não tem a reunião mediúnica. Porque se é centro espírita, o espiritismo é uma ciência, tem que ter reunião mediúnica. Né? E nós temos que observar, analisar o fenômeno mediúnico. Nós temos que estudá-lo. Né? Como se faz, como se fosse uma ciência. Tá? O que mais? Caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhes demonstrarem estar em erro acerca de um ponto, ele vai modificar esse ponto. Né? Se uma verdade nova se revelar, ele vai aceitá-la. Olha, por isso que o Espiritismo é uma ciência, gente. Porque ele aceita o quê? Aquilo que vem da ciência. Aqui não está falando informação do espírito ou de um espírito encarnado. Não. Então, quando a gente pega um livro, romance, por exemplo, que tem informações que não tem nas obras de Allan Kardec, eu posso falar que isso é doutrinário? Como cientista, não. Aliás, o correto é a pessoa que escreveu o livro, antes de publicar, apresentar num congresso. Hoje, o movimento espírita, gente, está aparecendo essa ideia de ciência espírita. Então, aqui em Franca, tem um grupo que se chama Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. Núcleo de Pesquisadores Espíritas. Nós fizemos, no ano passado, um encontro sobre reencarnação, onde nós tivemos que escrever artigos, fizemos pesquisas sobre reencarnação, e os artigos foram apresentados. E tinham pessoas fazendo perguntas, né, que eram nossos pares. Mas, nesse caso, quem eram os pares? Eram professores da universidade? Não, espíritas. E quem que pode avaliar o conteúdo espírita? É quem é espírita. Né? Mas o espírita tem que avaliar com base na obra de Kardec. Por que só na obra de Kardec, Adolfo? Não é que é só na obra. Mas, para eu dizer que é uma verdade, a pessoa tem que fazer o trabalho igual Kardec fez. Agora, se é um autor que fala, são dois autores, isso não é científico, gente. Então, mais autores têm que falar a mesma coisa. Do contrário, né, a gente não pode considerar. Então, olha, o Espiritismo assimila todas as verdades quando são constatadas. Quem é que constata as verdades? A ciência. O Espiritismo aceita todas as verdades. As portas do Espiritismo estarão sempre abertas a todas as ideias progressistas. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina progressista. O que é progressista? Que ele aceita tudo que vem com o progresso, tudo que vem com as pesquisas, tudo que vem com a ciência. Né? Tá? Então, eu encerro
essa nossa conversa com uma frase célebre que não poderia faltar. Né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Isso é fé inabalável. Isso é fé raciocinada. Isso é fé espírita. E é isso que eu convido vocês, meus irmãos. Né? Vamos ter essa fé inabalável. Sem medo de questionar, de duvidar, de discordar, de perguntar e de estudarmos juntos. Porque é assim que nós construímos ciência. E não de outra forma. Tá bom? Então, o que eu tinha para vocês, tinha planejado foi isso. Eu agradeço pela oportunidade. Falar de espiritismo é sempre muito bom. Né? E entender a importância que ele dá à ciência é melhor ainda, porque o espiritismo ele é contra o materialismo. Então, quando a gente pega lá, quando a gente pega o Evangelho, por exemplo, tem pastor, você vai assistir um pastor falando um trecho do Evangelho, você vai falar que é espírita. E tem evangélico que, quando vê uma palestra espírita, fala do Evangelho, vai falar que é pastor. Um padre é a mesma coisa. Por quê? Porque a parte moral, gente, é a mesma do cristianismo. Não muda. Não muda. Né? Então, nesse sentido, o espiritismo ele é uma doutrina espiritualista, como o catolicismo, por exemplo, e as igrejas evangélicas. Né? Ele é contra o quê? O materialismo. Contra, né? Agora, por outro lado, o espiritismo defende a ciência. Então, nós temos que trabalhar, estudar nos moldes da ciência. Né? Essa é a vontade de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E que Ele possa estar presente em nossas vidas, nos dando muita sabedoria para enfrentarmos com alegria e com muita esperança esse momento difícil que vai passar, porque nós sabemos que vai passar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Adolfo, não tem como, nós temos que estudar, né? Se estudarmos, nós vamos compreender tudo isso, né? Então, que beleza. A ciência espírita ela é maravilhosa. Adolfo, nós te agradecemos muito e pedimos a equipe espiritual ali, seu Rinelo, seu Euripides Barçanuco, e toda essa equipe batalhadora possa estar te iluminando cada vez mais, para que você possa sempre trazer esse outro olhar, né? O olhar de um pesquisador espírita. Isso que é importante. Né? Espírita, a gente não pode sair daquilo que nós acreditamos. Exato. Gratidão eterna, Adolfo. Muito obrigada, meu amigo. Nossas portas sempre estarão abertas. Em abril de 2019, 40%. Como aqui também. Muito bom, Adolfo. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Então, agora, nós estamos caminhando para o final, né? O seu Adalto está organizando para fazer a oração final. Nós vamos, então, mentalizar o nosso centro, esperança e fé, como se nós estivéssemos lá, materialmente, né, reunidos. Vamos mentalizar também o nosso lar, porque quando trazemos o Evangelho para o nosso lar, é Cristo batendo as portas para e nós temos que abrir. E nesses momentos de pandemia, nós aprendemos muito isso. Abrir as portas do nosso lar, o Evangelho online, o Evangelho de todos os dias, para que Jesus possa nos amparar, nos iluminar na nossa caminhada, nos dando força, nos mostrando o real caminho a ser seguido. Então, que as nossas vibrações agora possam chegar a todos os lares que aqui estão, que futuramente irão assistir este Evangelho online, que todos possam ser abençoados, não esquecendo dos nossos irmãos que perambulam pelas ruas,
pelos nossos irmãos que estão nos presídios, por todos os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que todos venham para o Evangelho. E assim, vamos mentalizar também as nossas águas sendo purificadas com todos os medicamentos espirituais que estamos necessitando para o fortalecimento do nosso corpo espiritual e refletirá no nosso corpo material. E assim, agradecemos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a esses bons amigos que sempre nos assistem. Gratidão. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. E não esquecendo que a semana que vem nós teremos o nosso encontro do Evangelho no Lar com a nossa amiga Sônia de Oliveira, lá de Jericoara. Ela virá falar para nós sobre a eficácia da prece. Então, que todos nós possamos ter uma semana abençoada, com todo esse amor de Deus e de Jesus por nós, e que nós possamos nos encontrarmos aqui. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos.